E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo bacana? Aqui mais uma vez Ricardo França para o canal Lorde Nerd. E hoje a gente vai falar da primeira temporada da série dos Titãs, que foi ao ar aí pelo canal de streaming da DC. Eu já assisti, eu já vi todos os episódios. O último episódio foi agora ao ar nessa última sexta-feira. Não me pergunte como eu assisti, não me pergunte como eu vi, mas eu sei que eu assisti todos os episódios. E eu vou fazer aqui alguns comentários, vou dar aqui os meus 2 centavos de opinião sobre essa série. Se você não viu ainda, pode ser que esse comentário, pode ser que esse review vá ter algum spoiler. Então, se você não quiser assistir, às vezes ficar com medo, não gosta de spoiler, porque às vezes a gente vai contar alguma história, vai narrar alguma situação aqui, e às vezes pode escapar alguma coisa da trama, alguma coisa da série. Mas você não liga muito para spoiler, então fica aqui com a gente que a gente vai comentar e vai falar um pouquinho sobre essa série que foi, ó... Mas antes de começar, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, deixa o seu comentário, pra gente continuar aí trazendo mais vídeos, trazendo aí mais informação a respeito do Universo Nerd pra vocês, beleza? Então, simbora! Bom pessoal, mas eu aqui vou fazer uma meia-culpa, eu vou confessar que realmente eu falei mal pra caramba dessa série, então antes de começar aqui eu preciso me retratar, porque de fato, quando eu vi as primeiras fotos, quando eu vi lá as primeiras fotos do set de filmagem, quando eu vi o figurino dos personagens, sabe, aquele negócio causou uma confusão, causou um alvoroço, todo mundo criticava, mas eu vi aquilo e eu não conseguia enxergar os Titãs, sabe? Aqueles personagens que eu lia, que eu via nas histórias. Falei, gente, mas não tem nada a ver, sabe? Que coisa mais tosca, que negócio mais escandaloso, que negócio mais ridículo, sabe? E aí, enfim, eu meti o pau, sabe? Fui nas redes sociais, critiquei, Facebook, enfim. Falei mal pra caramba. E aí agora, né, infelizmente, ter que pagar a língua, né? Eu vou ter que engolir, porque de fato é uma lição, né? Realmente a gente jamais deve julgar um livro pela capa, ou seja, a gente jamais deve julgar nada pela aparência, e nem sempre a primeira impressão é a que fica, né? Então, enfim. Mas vamos lá, vamos falar sobre a série. Bom, cara, olha, eu falo a verdade pra vocês, a DC Comics nesse canal de streaming já chegou metendo o pé na porta, porque essa série é do caramba. Essa série foi muito boa, foi muito bem adaptada, com um roteiro, uma narrativa muito boa, sabe, é um negócio fluido, é um negócio que, sabe, que acontece, é um negócio que, sabe, te prende e ao mesmo tempo, sabe, te dá vontade de ver a continuação da história, ou seja, não é aquela trama amarrada, não é aquela trama cheia de mistério, sabe, é um negócio simples, redondo, que funciona muito bem, que funciona, eu acho que de maneira muito fluida, e é isso que eu acho que deu um gás, eu acho que isso que deu uma motivação para a gente continuar vendo a série. Já no começo, né, no episódio piloto, a gente já percebeu que não era uma série voltada para o público adolescente, já é uma série voltada para o público adulto, sabe, porque é uma série muito gore, tem muita pancadaria, tem muito sangue, sabe, tem muita violência. Então eu acredito que a DC Comics não pensou muito nos fãs mirins e ela já meteu aí já uma série para adulto, uma série aí bem violenta. Então, assim, eu achei que ela introduziu bem os personagens. E aí, assim, eu havia criticado, como eu disse, principalmente o figurino da Estelar, né? Ou seja, eu não entendia muito bem qual era a proposta, qual era a ideia. Mas depois que você começa a ver a série, você percebe que isso aí é um mero detalhe que passa e você depois nem dá muita atenção, nem dá muita importância para isso. Porque a trama te prende tanto, a história é tão envolvente que você acaba nem percebendo isso. E tem uma justificativa, tem uma explicação lógica, claro, para ela estar vestida daquela forma. Bom, então vieram os episódios, e aí já no primeiro episódio, quando eu vi a caracterização do Robin, cara, eu falei, caramba, esse era o Robin que a DC Comics precisava ter, eu acho que já tinha que ter colocado, já e se um dia fosse colocar no universo dos filmes da DC Comics, no universo de heróis dos filmes da DC, aquele era o Robin ideal. Então assim, eu gostei muito da caracterização, eu gostei muito da postura, sabe, da maneira como ele se impõe, da maneira como ele interage, da maneira como ele, sabe, tá bem inserido e bem colocado naquele universo, sabe? Não é assim um cara que chegou por ali, sabe, do nada, já tem ali uma história estabelecida, você já percebe na trama, você já percebe na narrativa do personagem que ele já tem ali os conflitos pessoais dele, já tem ali os dilemas, sabe? Ele cita muito o Batman, apesar do Batman não aparecer nos primeiros episódios.
Então já vem aquela questão do conflito, sabe? De como é que foi o trauma de perder os pais, depois de ter sido adotado, sabe? E toda essa coisa de ter interagido como um vigilante, né? Ao lado do Batman, fazendo justiça, sabe? E espancando ali a bandidagem. E aquilo de repente foi trazendo ali alguns traumas, foi trazendo ali algumas situações ruins, né? Alguns traumas psicológicos. E aí esse personagem ele já é introduzido nesse ponto, sabe, nessa etapa, sabe, já é aquele personagem que já está ali bem perturbado, já está ali bem confuso com tudo, se ele quer ser ou não quer ser mais um super-herói, que não quer ser mais um combatente do crime, sabe. Então, enfim, você já pega um Robin ali bem perturbado, um Robin ali bem revolta, sabe, bem revoltos. Isso aí é bem legal, é bem interessante de se ver. Bom, a Estelar foi aquela personagem que a gente, nas fotos, lá nas primeiras imagens, a gente já julgava, a gente já, sabe, assim, já torcia o nariz, porque a gente não entendia muito bem o porquê daquilo. Mas assim, o que a gente deu para perceber é que quando os primeiros 10 minutos, né, os primeiros 5 minutos de tempo de tela da personagem, você já entende o porquê que ela está vestida daquela forma. Né? Ou seja, muita gente se levantou uma polêmica, será que era racismo pela personagem ser negra? Não tem nada a ver, sabe? Assim, muitas vezes as pessoas criticavam e não entendiam por que ela estava vestida, sabe? Assim, parecendo uma prostituta, parecendo uma drag queen, sabe? Um negócio esquisito. Mas já nos primeiros 10 minutos da série, nos primeiros minutos de tela que ela tem no seriado, você já entende por que ela está vestida daquela forma. Ela é uma personagem também que está muito perdida, ela está muito ali deslocada naquele ambiente, ou seja, ela está com lembranças desconectas, ela está com a memória dela não está legal, a memória dela não está boa, então ela fica, sabe, ela fica meio perdida, sabe, ela vai juntando, à medida com que a série vai avançando, ela vai juntando ali o quebra-cabeça das memórias dela, e aí aos poucos ela vai remontando ali a história, sabe, e vai se lembrando de tudo aquilo que ela fez, que ela passou e qual é o objetivo dela ali naquela história toda. E aí ela começa a desenrolar, né, começa a se desmanchar aí essa confusão toda, e aí você vai entendendo as propostas da personagem. Eu não vou falar muito para não dar spoiler, mas basicamente ela chegou aqui na Terra, ela veio parar aqui, vocês sabem que a personagem dela é uma alienígena, que vem parar aqui na Terra, e aí o objetivo dela aqui é levantar informações, levantar alguma coisa a respeito do surgimento da Rachel, né, da personagem da Rachel, que futuramente vai se tornar a Ravena. E aí então ela está aqui justamente para poder desvendar, para poder desenrolar essa história da personagem, ou seja, o objetivo dela aqui na série é descobrir aí alguma coisa a respeito da personagem da Rachel. E a gente tem também o Mutano na série, que na minha opinião é um dos personagens menos expressivos que eu achei. Embora ele tenha uma química, ele tem, sabe, assim, uma interação muito legal com os demais componentes do grupo, com os demais personagens. Eu gosto da química dele com a Rachel, né, com a personagem da Ravena. Então eu gostei bastante. A gente não entendeu ainda muito assim alguma coisa da origem dele, mas sabe-se que ele está ali, que ele foi introduzido no episódio que apareceu a Patrulha do Destino, e depois aí ele começou a acompanhar os personagens, ele desenvolveu uma afeição muito rápida pela personagem da Raven, e eu já adianto para vocês que ele só se transforma em um animal por enquanto, né? Então assim, não está assim totalmente parecido ou semelhante ao Mutano que a gente conhece dos desenhos e das histórias em quadrinhos. E aí a gente tem a Rachel, né, a nossa Raven, que ainda não é Raven, não é Ravena ainda, sabe, mas é uma personagem muito boa, uma personagem muito interessante, muito jovem, né? Então a gente já sabe que todo o enredo dessa primeira temporada da série gira em torno dela, ou seja, gira em torno da narrativa dela, sabe? Ela já começa já no primeiro episódio, ela tem lá algumas visões em que ela vê o personagem do Dick Grayson, do Robin, e ela vai até ele, e aí ela vai tendo essas conexões, ela vai tendo aí essas visões e ela vai se ligando aos outros personagens. Então praticamente todo o enredo, toda a trama é em volta dela, e ela sempre fugindo, ela sempre saindo de um lugar para o outro, contando com a ajuda de todo mundo, porque ela é uma personagem que
tem um poder, ela tem uma força muito grande, sabe? Um poder interior muito grande, mas ela ainda está se descobrindo, ela não entende porque que tem tanta gente atrás dela, tem pessoas em busca do paradeiro e todo tempo perseguindo ela não entende muito bem o porquê disso. Então toda a trama, eu posso adiantar para vocês, gira em torno da Rachel nessa primeira temporada, mas ela é uma personagem muito boa, a menininha muito carismática, a atriz que interpreta o papel dela, e eu acredito que a segunda temporada talvez saia um pouquinho e já entre em alguns outros personagens, mas o que deu para perceber no último episódio é que parece que agora é que vai se desenrolar e alguma coisa deve acontecer, ou ela deve romper ali com o grupo, ou então ela vai realmente assumir ali a identidade, vai assumir ali os poderes da Ravenna, e aí para se consolidar aí como uma personagem do seriado. E de personagens adicionais ou possíveis spin-offs, né, ou seja, seriados derivados aí dessa série da DC, a gente tem Rapina e Columba, que já apareceu aí, tiveram 2 episódios com eles, então provavelmente um spin-off aí vai ser bem provável, vai ser quase certo. A gente tem a Patrulha do Destino, né, que apareceu já no segundo episódio, teve também uma participação bem legal. A Patrulha do Destino, para quem não conhece, é composta pelo Homem-Robô, pelo Homem Negativo e a Mulher Elástica. E depois vai ter outros aí, né? A gente até já sabe, né? A gente já até viu um teaser da temporada, ou seja, da primeira temporada da Patrulha do Destino. Provavelmente chega agora em 2019 e vai trazer mais alguns outros personagens. A gente teve também o Jason Todd, que teve uma participação muito legal, uma participação muito boa na série. Não sei se ele vai entrar depois, futuramente, como o Robin, porque pelo que deu pra gente perceber, o personagem do Robin, do Dick Grayson, ele tá numa transição entre o Robin e Asa Noturna. E aí tem o Jason Todd, que apareceu, então a gente não sabe se de repente depois ele volta, né, para assumir o manto do Robin, quando o Dick Grayson já foi o Asa Noturna. Mas assim, a participação dele foi bem legal, a participação dele foi bem interessante, e eu acredito que eles devem aproveitar ele no futuro da série. A gente teve também Donna Troy, né, a Moça Maravilha, que participou também de alguns episódios, e foi muito boa, teve muita referência, ela falou de The Beast, ela falou de Diana, falou do Superman, enfim, foi muito legal, gostei muito da participação dela, uma bela atriz, fez um papel aí muito legal, muito bom, e provavelmente ou ela deve integrar os Titãs, ou futuramente deve aparecer aí nos derivados, nos spin-offs, ou quem sabe até vai ter a série dela também. E eu vou dar um spoiler aqui gigante para vocês, para quem não viu ainda, mas o último episódio teve uma cena pós-créditos, ou seja, teve uma cena no final do último episódio, do Season Finale, que foi ao ar aí na última sexta, como eu já disse. E depois do final do episódio aparece uma cena lá em que eu acredito, né, que eu imagino ser o Superboy, né, ele está fugindo lá de uma instalação de um laboratório do Cadmus, né, aparece lá uma cena em que parece ser um laboratório e parece que ele estava entubado, ele estava lá dentro de um tubo daqueles grandes, aqueles tubos de laboratório, e aí a cena já corta para um ambiente totalmente já destruído, totalmente quebrado, pessoas pelo chão, rolando, gritando, gemendo, e ele vai lá e sai, anda lá peladão pela instalação, e depois ele vai até um outro local, onde está lá um cachorrinho, né? E aí ele vai lá e abre a jaula do cachorro, e quando a jaula do cachorro abre, o olho do cachorro brilha, sabe? Como se fosse a visão de calor do Superman. Então, a gente já entendeu que ali é o Krypto e o Superboy. Provavelmente, ou eles devem estar na segunda temporada, ou então futuramente deve também aparecer aí numa série, num spin-off do seriado também. Então beleza, pessoal, é isso. Eu não quero falar, não quero dar muito detalhe, e provavelmente essa série dela deve ir para Netflix agora, já que ela terminou, ela já encerrou aí a exibição dos episódios no canal de streaming da DC. Provavelmente ela deve estrear na Netflix agora em 2019, então não tem uma data definida. Provavelmente eles vão dublar os episódios e deve fazer também alguns ajustes, alguns cortes, porque a série é bem violenta. Logo deve pintar na Netflix. Então vocês aguardem aí. E aí depois a gente vai trazendo mais informações. Quando a série estrear na Netflix, a gente vai fazendo alguns reviews dos episódios para situarem vocês. Mas a gente gostou bastante da série, eu gostei demais. E eu espero que a DC realmente aí agora continue nesse caminho, porque realmente eles acertaram a mão, sabe? Eles conseguiram aí dar um tom muito bom, um tom muito interessante para esses personagens. E eu tenho certeza que o futuro da DC está aí nos filmes solos, né? Como eu já disse no vídeo do Aquaman.
E agora nessas séries aí do DC Universo, do canal de streaming da DC, que eu acho que tem tudo aí para dar certo, beleza? Então pessoal, valeu para vocês, ficaram até aqui, eu agradeço, meu muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de deixar o seu comentário. E aí a gente vai continuar trazendo aí mais informações para vocês, beleza? Então, valeu!